Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa sexta-feira, a liturgia fala para a gente que o Senhor Jesus Cristo, ao realizar sua Páscoa, manifestou um amor incondicional por cada um de nós. Libertou-nos do pecado e abriu-nos as portas da salvação. Reunidos como povo de Deus, celebremos a liturgia com alegria, confiança e entusiasmo. Então, a primeira leitura está em Atos, capítulo 25, versículo 13 a 21. Atos, capítulo 25, versículo 13 a 21. Naqueles dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia e foram cumprimentar Festo. Como ficassem alguns dias aí, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: Está aqui um homem que Félix deixou como prisioneiro. Quando eu estive em Jerusalém, os sumos sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram acusações contra ele e pediram-me que o condenasse. Mas eu lhes respondi que os romanos não costumam entregar um homem antes que o acusado tenha sido confrontado com os acusadores e possa defender-se da acusação. Eles vieram para cá e no dia seguinte, sem demora, sentei-me no tribunal e mandei trazer o homem. Seus acusadores compareceram diante dele, mas não trouxeram nenhuma acusação de crimes de que eu pudesse suspeitar. Tinham somente certas questões sobre a sua própria religião e a respeito de um certo Jesus que já morreu, mas que Paulo afirma estar vivo. Eu não sabia o que fazer para averiguar o assunto. Perguntei então a Paulo se ele preferia ir a Jerusalém para ser julgado lá. Mas Paulo fez uma apelação para que a sua causa fosse reservada ao juízo do imperador Augusto. Então ordenei que ficasse preso até que eu pudesse enviá-lo a César. Então, a primeira leitura de hoje destaca elementos significativos da etapa final da missão de Paulo. Em meio à hostilidade crescente por parte dos judeus, nota-se o desejo explícito de eliminá-lo. Diante disso, emerge também a afirmação de sua inocência, reconhecida por aqueles que o escutam e o interrogam. No centro de toda essa controvérsia está o núcleo de sua pregação, a proclamação de que Jesus, embora tenha sido morto, está vivo. Com a percepção de que não encontraria em Jerusalém um julgamento justo, o apóstolo apela ao imperador romano, desejando que sua causa fosse ouvida na capital do império. Ainda que seu caminho até Roma seja marcado por correntes, Paulo compreende que também por meio do sofrimento sua missão se cumpria. Sua prisão, longe de ser obstáculo, torna-se testemunho vivo da palavra de Jesus. E agora falando do Evangelho, hoje ele está em João capítulo 21, versículo 15 a 19. João capítulo 21, versículo 15 a 19. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e depois de comerem perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: Segue-me. Então, no evangelho de hoje, o diálogo entre o ressuscitado e Simão Pedro possui profundo valor teológico e simbólico. A tríplice pergunta de Jesus, tu me amas, retoma e cura a tríplice negação de Pedro durante a paixão. Ao final, é justamente sobre esse amor sincero, embora imperfeito, que Jesus confia a Pedro a missão de apacentar o seu rebanho. O pastoreio autêntico nasce da experiência de ser amado e perdoado. E é esse amor que capacita Pedro a guiar os demais com compaixão e fidelidade.
Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, sábado, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.